Então a Torá, ela vem, o mandamento ele vem como para nos santificar, certo? Essa santificação discutiram os sábios sobre quais são os mandamentos que nos santificam, né? Claro, todos concordam que todos os mandamentos santificam Israel, né? Óbvio que e sabendo disso, como a gente disse, dos mandamentos, e quando a gente vai cumprir o mandamento que faz a brachá, a gente recita a Shekhinah Shan, que nos santificou. Contudo, Rash, ele explica que existem mandamentos que santificam a Israel de uma forma mais específica, né? E são os mandamentos de kashrut e de relações proibidas. A pureza sexual e a pureza do alimento são os dois mandamentos que diferenciam o Israel dos demais povos. Porque no tempo antigo, esse tipo de comportamento religioso era justamente o contrário, né? Ou seja, o ato sexual era uma forma de culto. Não apenas nas religiões, nas crenças tribais, entre os povos cananeus, né? Que aí se conta o serviço a Asherá, né? Que era por meio de atos sexuais, ou o serviço a Baal Peor, né? Que contava tanto com atos sexuais como também, creiam, assim está escrito na Gemara, que se tinha uma imagem de Baal Peor deitada no chão e a pessoa defecava na cara dele. Era a forma de culto, né? Na Grécia Antiga também, né, se tinha os cultos sexuais. E como se chama as, digamos assim, as prostitutas da santidade, do serviço religioso? Santas, né? Kedushá, né? As Kedushot eram mulheres que faziam atos sexuais para servir as divindades. E a Torá ela vem para trazer isso de outra perspectiva, diz, não, isso é uma abominação. Assim como comer todo esse tipo de animais, toda a forma como se come é abominável. E a gente começa a ver isso desde Noé, que se proíbe o quê? A retirar um órgão do animal com ele vivo. Para você ver como a antiguidade, como é que o povo vivia. Queria comer uma carne e ia lá no animal. Eu não vou matar o animal inteiro, né? Porque eu não tenho onde guardar a carne, não tenho geladeira. Então eu vou lá, corto a perna e como. E deixo o bichinho lá sofrendo. Então vem a Torá e diz, não, o que é isso? Isso não se faz. Okay? Então, esses mandamentos nos eleva, nos diferencia. E não é à toa que os sábios, ao discutirem as leis de Kashrut, onde eles colocaram as discussões? Na Masechet do Talmud chamada Avodah Zarah, idolatria. Porque isso é o que nos separa dos demais povos. O que nos separa dos demais povos é Kashrut e relações sexuais. A pureza do povo, né? O outro aspecto, né, a outra abordagem que faz a Torá é uma abordagem física. Essa abordagem física é separar aquilo que é, como está escrito no texto, aquilo que é tamé, impuro, daquilo que é tahor, puro. Né? Essa separação do impuro e do puro, ela, independente do que ela venha nos representar, porque os sábios discutiram isso. A Torá não nos diz o que significa impuro ou puro.
Se é porque o animal é sujo, se é porque o animal transmite doenças e pode provocar epidemias, ou se é uma pureza espiritual. É inconcebível que o povo divino, aquele que é escolhido para servir a Hashem e ser o representante de Hashem na Terra, ele mantenha-se comendo desses animais. A Torá não explica. No texto literal. E os sábios discutiram a respeito. Né? Claro que chegam à conclusão das duas interpretações. Né? Abordamos de tudo. O problema é que, desde o movimento da Haskalah até hoje, desde o século XIX até hoje, os movimentos liberais e reformistas dizem que não, que somente o aspecto da higiene e da saúde é que seria o verdadeiro. Os demais, não. Desconsideram. Né? Então, a Torá também aborda essa parte física, ou seja, esse animal ele não é puro. Fisicamente, ele é outra coisa. Ele não está apto para o consumo humano. E quem melhor do que o Criador de toda a existência para dizer aquilo que é apto ao consumo humano ou não? Ou, pelo menos, que seja apto ao consumo para aquele povo que vai representá-lo na Terra. Somente a Kadosh Baruch Hu. Então, a Kashrut, ela tem essa abrangência de hemisférios espirituais e físicos que se mesclam. Então, não se desconecta. Né? Não se desconecta no que se refere à identidade do povo como povo eleito, como também a sua santidade e diferenciação entre os demais povos, como também a sua submissão ao seu Deus. Ok? Bom, esse foi o que o Passuque nos traz. E sábios, Rishonim e Aharonim, trouxeram algumas abordagens do porquê devemos comer kasher. Certo? São explicações que vêm à parte do que está na Torá, ou que vêm entendendo o texto e nos trazendo uma melhor visão dele. Né? E às vezes essas explicações se mesclam com o que é o cumprimento da mitzvot como um todo. Rambam, ele foi muito infelizmente mal interpretado pelo movimento reformista, porque quando há em Moreh Nevuchim, quando o Rambam trata dos mandamentos, das mitzvot referente a kashrut, ele diz que esses animais referentes ao porco e tudo isso, animais impuros, não devem ser consumidos por questões de saúde, porque eles vivem em lugares sujos. Né? Ou seja, hoje a gente sabe que existem matadouros com nível de higiene, inclusive comparável a estéril, né? Seja esterilizado, sem presença de vírus e bactérias. Então, se tomamos como base esses ambientes, a explicação de Rambam se cairia por terra. Né? Não teria mais sentido. Porque já se pode manter esses animais em ambientes limpos e eles vivem e se alimentam e crescem, engordam e têm carne saudável. A ponto de que, cientificamente, há aqueles que opinam que a carne de porco, como por ser carne branca, é mais saudável do que a carne bovina. Ok? Só que os reformistas tomaram essa opinião de Rambam e defendem isso. Vocês podem abrir qualquer site que fala de kashrut, né, em uma perspectiva reformista, e vão dizer não, que na época os animais eram sujos e hoje os animais são limpos. Então não tem mais já não estão mais no mesmo nível. E alguns deles citam Rambam, outros não,
mas a base é em Rambam, Moreh Nevuchim. Contudo, é infeliz essa má interpretação de Rambam, porque no mesmo capítulo, né, no começo, no primeiro parágrafo, Rambam mesmo diz que a parte da interpretação que ele traz desses mandamentos em Mishneh Torah, quando ele trata de Hilchot Deot, e em na explicação dele sobre uma Masechet Avot, onde ele trata de que os mandamentos eles vêm para nos ensinar a ser autocontrolados, ou seja, ele nos ensina o autocontrole. A parte disso, ou seja, essa é a interpretação, ou seja, o motivo real no entendimento de Rambam. A parte desse motivo está a questão da saúde. Então, a saúde e o asseio do animal, no entendimento de Rambam, é secundário, não é o principal. O principal, como traz Rambam, é o que ele explica no capítulo 4 da sua explicação a Masechet de Pirkei Avot, onde ele explica que esses mandamentos nos faz gerar em nós o autocontrole, porque a gente tem o desejo de comer, tem o desejo de realizar tais ações, seja ela qual seja, ela é permissível aos demais povos, ou seja, quem as pratica não sofre qualquer perda ou má influência, e mentalmente, ou seja, a inteligência nos leva a entender que se não é mal, é bom. Se não faz ruim, se não faz mal, então, por que não fazer? Então, a Torá vem e nos ensina, segundo entende Rambam, que isso nos dá o autocontrole. Isso me está permitido fazê-lo? Não, não está. Mas se eu fizesse, me causaria mal? Nenhum. Mas, como eu carrego sobre mim a submissão a Hashem, eu paro e digo, não vou comer isso. Não vou fazer tal coisa. Porque Hashem me proíbe isso. A Torá me proíbe isso. É um insurme da Torá. É uma proibição também dos sábios. Eu não posso passar por cima disso. Onde está a minha situação? Onde eu estou frente à Torá? Onde eu me coloco? Que religiosidade eu expresso ao anular os mandamentos da Torá ou os mandamentos dos sábios? Né? Com quem me identifico? Quando você tem uma pessoa que anula, que nega a Torá, ela está se identificando com quem, então? Com o seu próprio ego? De escolher o que vai cumprir e o que não vai cumprir? De ser dona de si mesmo, de si mesma? E tomar suas próprias decisões? Porque na visão dela nada lhe acontece? Isso é falta de temor aos céus. É falta de crença real de que existe um Deus que também nos pune. Que sabe o que é bom para a gente, o que nos orienta para a verdade. Né? Então, o Rambam traz essa perspectiva. Uma outra perspectiva que traz é Sefer Mitzvot, né? Sefer HaChinuch, desculpa. Sefer HaChinuch, ele é um comentário, na verdade, é um comentário de todas as 613 mitzvot da Torá. Sefer HaChinuch, o que ele faz é contar todas as mitzvot, identificando-as na Torá. Então, nessa paraxá, ele divide em parashiot, e tal paraxá, tal passuca, aqui está a mitzvah número tanto. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Né? Por isso que Sefer HaChinuch, ele não trata
de Sefer Bereshit, por exemplo. Em Sefer Bereshit não temos nenhuma mitzvah. Ok? As mitzvot começam com Sefer Shemot. Então, Sefer Hinur começa com Sefer Shemot e começa a trazer cada mitzvah por separado. E explica as mitzvot. Aí ele diz o seguinte, como o corpo é um instrumento para a alma, o bom está a ser peulata, vezulato lo teshalem melachta leolam, por meio do corpo é que a alma ela pode fazer as suas ações, e sem ele ela jamais concluiria o seu trabalho, né? ועל כן, בא בצלו לטובתה ולא לרעתה. De forma que esses mandamentos da Kashrut, ele vem para a alma, não para o corpo. Eles vêm para que o corpo se aproveite e esteja num melhor estado para atender às necessidades da alma. Né? Então, ou seja, o que faz o Sefer HaChinuch é conectar a alimentação física com uma alimentação espiritual. É como que se comer não kasher, a alma se fosse inibida ou ela fosse impedida de executar as suas obrigações aqui na Terra. Né? Essa é a visão de Sefer HaChinuch. Rav Moshe Ben Nachman, ele traz uma outra visão e diz assim: מה אכפת לך בין אוכל טהורות והם המאכלים המותרים לאוכל טמאות והם המאכלים האסורים? O que te importa entre as comidas puras, que elas são os alimentos que estão proibidos, permitidos, e entre a comida impura, que é o alimento que está proibido? O que te importa isso? שאמרה בהם התורה, porque está escrito na Torá, טמאים המלאכים ורמז, ou seja, טמאים impuros estão para vocês, e o sinal disso, ou seja, o Remes é como o que nos indica isso, que nos ensina, שהוא להיותנו נקיים הנפש חכמים משכלי a emet. Ou seja, para que a alma ela esteja limpa para o entendimento e a sabedoria do que é verdade. Não é uma sabedoria apenas do que está permitido ou proibido. Acima disso, é a sabedoria do que é emet, do que é verdade. Isso a gente aprende no segundo capítulo de Moreh Nevuchim. Rambam nos ensina que o que foi a caída do homem e da mulher no Jardim do Éden. Né? Por que comer do fruto da sabedoria em frente ao fruto do conhecimento, do fruto da vida, em frente ao fruto do conhecimento do bem e do mal? Afinal de contas, conhecer o bem e o mal não seria bom? Porque comer dele ele faz cair. Né? E Rama explica, porque o conhecimento de bem e mal é relativo, e é um conhecimento inferior a conhecer o que é verdade e o que é mentira. Porque o homem e a mulher no Jardim do Éden, eles sabiam justamente aquilo que era verdade. Por isso que eles estiveram nus, todo o tempo, eles estiveram nus, e nunca lhes importou. Nunca lhes pareceu raro, diferente, estranho. Sempre estiveram nus. Mas depois que eles comem do conhecimento do que é bom e o que é mal, eles relativizam. Eles já não têm mais o conhecimento do que é verdade. A verdade já não é mais importante. Agora o que é importante é o que é bonito, o que é feio, o que é correto, o que é errado. E todos esses conceitos dualistas são conceitos que são reinterpretáveis. Ou seja, o que é bom para mim não necessariamente é bom para o outro. O que é bonito para mim não necessariamente é bonito para o outro. E vice-versa. O que é mal e o que é errado, o que é feio,
necessariamente não é o mesmo conceito para outra pessoa. Então aí não é mais verdade. São conceitos, são opiniões. Então o nível de profecia do homem e da mulher baixou do que é verdade para aquilo que é relativo, deixou de se conectar com Deus, que é a fonte do Emet. Explicam os sábios o que é Emet, abreviação de El Melech Neeman. Deus, rei fiel, da fidelidade, daquilo que é imutável, daquilo que é real, que é inquestionável, a verdade absoluta. Eles baixaram do que esse conhecimento de verdade e passaram a um conhecimento relativo. E tudo isso com base em quê? No paladar. Com base em comer. Né? Porque a comida, ela é uma das maiores tentações do homem. Uma das coisas mais difíceis é, olha, e eu digo por experiência própria, fazer dieta é horrível. Para que a pessoa seja capaz de fazer uma dieta e seguir a risca e dizer, eu vou comer assim, 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 porque isso é o que eu devo comer, porque é o que vai fazer bem, é uma pessoa com um nível de autocontrole muito elevado. E uma pessoa que pode ter um nível espiritual também muito elevado junto com isso. Okay? Uma outra interpretação traz Rav Chaim Volozhin. Rav Chaim Volozhin, ele é do século também 19, 18, 19, século 19, não me equivoco. Rav Chaim Volozhin, ele foi aluno do Gaon de Vilna. Foi aluno do Gaon de Vilna, e apesar da machlok, da discussão e da divisão entre os alunos de Gaon de Vilna com os alunos de Baal Shem Tov, no que se refere à forma de ensinamento da Kabbalah. Atenção, que muita gente ensina errado. Não é que Gaon de Vilna e os alunos de Vilna tivessem qualquer manifestação contra a Kabbalah. Não é verdade. Não é contra a Kabbalah, mas sim a forma como era transmitida. Era o problema, era esse. A forma da transmissão e não era em si. E Rav Chaim Volozhin, ele começa a fazer uma abordagem da Kabbalah, segundo ele, seria segundo as orientações de Gaon de Vilna. E em seu livro, ele traz o seguinte, ele diz que todas as nossas ações aqui na Terra, ela tem um reflexo no mundo superior. Os dois mundos que são paralelos, o mundo físico e o mundo espiritual, eles são conectados e eles têm ações reflexivas. O que eu faço aqui reflete nos céus, reflete no mundo espiritual, e essa ação refletida no mundo espiritual reflete aqui. Então, é um movimento de transmissão e substituição de fluidos, de ações e recompensas. Então, mais ações que se faz no mundo físico reflete no mundo espiritual e faz com que recaiam maus presságios, más ações, castigos, interpretem como queiram. O mal que se faz aqui sobe e desce. O bem que faz aqui também sobe e desce. Esse é o conceito em outras palavras. Então, quando se come kasher, se está fazendo que no mundo espiritual essa minha ação ela seja elevada, ela seja redefinida lá e recaia como um brachot, como um bênçãos. Ok? Então a gente vê aí alguns entendimentos dos sábios sobre o que é essa mitzvah de kashrut. Certo?
para finalizar essa nossa introdução, a gente vai abordar o seguinte. O que a Kashrut aborda na vida judaica? Ou seja, na religião judaica, o que é Kashrut? O Islã, ele também tem leis de Kashrut, ou seja, em outras palavras, seriam leis da alimentação islâmica. O muçulmano não pode comer porco. Na verdade, não pode nem tocar no porco, né? E nenhum dos animais impuros que apresentam na Torá ele não pode comer. O abate também ele tem que ser halal. Tem que ser segundo a especificação, segundo a orientação muçulmana, que traz o Corão. No cristianismo também existe regra alimentar. Não é tão restrito como o judaísmo e como o islã, mas, por exemplo, na quaresma, o costume cristão é não comer carne. E não é somente cristão, é proibido, né? Isso está no cânon católico, né? Proibido comer carne. Tem a quaresma, né? Tem a hóstia, ou seja, tem aqui também o que deve ser comido. No judaísmo também tem essas regras. Contudo, muito mais abrangente. E para quem não conhece as leis de Kashrut e começa a ter o contato com ela, se assusta do quão abrangente pode ser a Kashrut, né? Podemos começar que a Kashrut ela abrange os objetos da cozinha. Ou seja, antes mesmo de falarmos do que é o alimento que está permitido e o alimento que estaria proibido, temos que ter em conta que antes deles estão os utensílios com os quais vamos comer. E todo utensílio que tem contato com o alimento, em sua preparação, até o seu serviço na mesa, esse utensílio, ele deve ser kasher. E essa kasher dos utensílios, ela também tem vários aspectos. Ou seja, se é um utensílio de metal, ou de vidro, ou de porcelana verdadeira, muito fina, esses utensílios, se produzidos por não-judeus, ao serem adquiridos, eles devem ser imergidos em mikveh. Não se pode cozinhar em uma panela que não tenha passado por mikveh. A menos que essa panela não seja de um judeu. Mas se o judeu ele adquire utensílios, ele deve fazer mikveh. Se é de metal, né? Se é de vidro, se é de porcelana de verdade. Não é porcelana barata que se vende aí, né, na casa do José Araújo. Porcelana de verdade, né? Então, esses utensílios têm que passar por mikveh. Então, antes mesmo de se pensar em ir no supermercado comprar a carne e verificar se tem selo de kashrut, os utensílios passam por mikveh. Utensílios que não passam por mikveh, como plástico, madeira, né? Barro, argila, eles não passam por mikveh. Não precisam. Compra, pode usar. Contudo, eles entram dentro de uma regra, ao qual também abrange o vidro, o metal, né, e a porcelana, que é a questão de que se esse utensílio foi usado para carne em algum momento, ou para leite, se foi feito com algo quente, com algo frio, com algo picante, é o que os sábios determinaram como aquilo que absorve sabor e também pode expelir sabor. Então, primeiro ambiente, primeiro nível de abordagem da kashrut no que se refere a... Panela de cerâmica. Panela de cerâmica.
panela de cerâmica, ela não precisa mikve. Porém, uma panela de cerâmica não se pode cacherizar. Ou seja, se comprou ela para carne, ela será para carne toda a vida. Se comprou... Isso mesmo. É pra... isso mesmo. Eu comprei um jogo para carne e um outro jogo para outras coisas. Ok. Obrigado. Tá perfeito, assim é. Porque ela é feita de argila. Ok? A parte dos utensílios, a gente também tem, inclusive na produção do alimento. Ou seja, se tenho um campo e eu planto aí 2 espécies de vegetais e frutas, e elas se mesclam, se misturam, ou seja, eu faço hibridismo com os vegetais, esse hibridismo também está proibido. Né? Então, não é somente carne. Né? Então, o alimento que ele, em essência, seria kasher, porque se eu tenho um limão e eu tenho uma laranja, limão é kasher, laranja é kasher. Né? Mas se eu misturo os dois, não. Se eu faço um hibridismo deles, não. Né? Não apenas isso, senão que toda a produção de um campo ela deve ser separada dela, trumot, uma asot. Mas é trumot. Trumot são as ofertas para os pobres. Né? É o PA, né? É o canto do campo que deve ser separado para o pobre. Lecter shachicha, aquilo que se cai, que não se deve ser recolhido. Né? E tem os maasrot, os dízimos, que dessa produção agrícola se deve separar dízimo. O dízimo para o pobre, a viúva e o ger, o dízimo para os kohanim e o dízimo para mim mesmo, ao qual eu devo ir no Beit HaMikdash e comê-lo. Então, de todo esse alimento agrícola deve ser separado trumot e maasot. Um alimento agrícola que não é separado dele, trumot ou maasot, não se pode comer. Claro, quando essa produção agrícola ela é de judeu. Se ele é uma produção agrícola de goi, ele não está obrigado com isso. Né? Então, se pode comer sem fazer a frachá. A frachá, que é a separação, também existe na halá. Você tem a farinha de trigo, você tem água, você tem sal, né? Só esses 3 suficientes, ou apenas farinha de trigo e água. Né? A partir do momento que mistura e vai assar no forno, tem que fazer a frachat halá. Tem que separar o Cohen, sua parte. Ok? Também tem as leis de Orlá. Uma árvore que foi plantada, ela não pode ser consumida até o seu 3º ano de produção. Ou não produção. Ou seja, ela cumpriu 3 anos, a partir do 3º ano se pode consumir seu fruto. Se ela planta uma árvore, ela já produz fruto já no 1º ano, esse fruto não pode ser consumido, ele não é kasher. Shemitah. Um campo na terra de Israel ele tem que descansar a cada 7 anos. E no acúmulo de cada 7 anos, também no 50º ano. Então, ou seja, cada 49 anos, o campo ele chega a descansar 24 meses. São 2 anos sem produção. E aquela produção que sair daí, não se pode comer. Ok? Isso é em geral. Né? Há regras. Há o que se pode e o que não se pode. De tudo que eu estou dizendo, eu estou falando de termos gerais que depois a gente vai especificar cada um. Ok?
Temos também o que é mais conhecido, né? Mas antes de trabalhar ele, temos também o que são os insetos e vermes. Ok? A pessoa diz assim, não, eu como kosher, então eu não vou num restaurante comer carne, porque a carne não é kosher. Mas eu vou comer uma salada. Então a pessoa vai num restaurante não kosher e vai comer uma salada. Não sabe ele que uma salada que tem um inseto inteiro, e a pessoa coma esse inseto inteiro, sem vê-lo, passa por uma proibição pior do que se tivesse comido porco. Entendeu? Ou seja, se eu estou numa situação, estou no deserto, não tem comida, ou eu como algo ou morro. Eu na minha frente, uma bisteca de porco ao alho e óleo, né? Com cebola, toda bonitinha. E eu estou do outro lado, uma salada pronta, meu amigo. Né? Entre a carne de porco e a salada não revisada, que nela, sabendo que nela tem bicho, né? Sabendo que ela tem bicho, e ela, por isso ela não kasher, né? Porque se eu sei que não tem bicho, claro que eu vou comer a salada, né? Mas sabendo que ela tem insetos, e entre ela e a carne de porco, se a pessoa disser, ou você come ou você morre, você deve comer a carne de porco e não a salada. Imagina. Claro, se é dada a oportunidade de revisar antes de comer, então, óbvio, eu vou optar pela salada, vou revisar, tirar todos os insetos e como. Óbvio, óbvio. Né? O que eu quero trazer aqui é dizer que lembrar que comer um inseto passa por 4 proibições da Torá. Quando que comer uma carne de porco passa somente por uma. Comer carne com leite passa somente por uma. Entendeu? Então, essa coisa de eu vou fazer uma salada, preparo aqui, não reviso nada. Aqui é salada, ao final de contas. Saiba se está passando por uma proibição da Torá. Não é dos sábios, não. É da Torá. Justamente no que se refere à salada, é muito menos as instruções dos sábios do que nas leis de Shechitá. Entendeu? Então, salada é algo espiritualmente muito, muito perigoso. Né? A parte disso também temos o que é a forma de abate do animal. Sabemos que temos quais são os animais que são permitidos comer e não comer. Sabemos que tem os insetos que não se pode comer, né? Os vermes não se pode comer. Mas dentro do que se podem comer, ou seja, dos animais comestíveis, comumente, a gente sabe que o cervo pode, mas o coelho não. Né? A vaca pode, mas o cavalo não. Né? A cabra pode, mas o porco não. Então, há uma diferença de quais são os animais permitidos para comer e quais que não são. E dentre os animais permitidos a comer, devemos saber que existe a forma correta de abate. Um animal abatido de forma incorreta, ele é não kasher. Ok? Ele é nevelá. E antes mesmo de ser abatido, um animal que ele tem problema de saúde, que ele foi ou atropelado, ou ele